Constantemente nos surge questionamentos. Exemplo, o que fazer? Por que eu perdi? Por que não deu certo? Sabe esses porquês? Você sabia que são esses porquês que dói mais? Você sabia que quanto mais você questiona, mais dói em você? Sabe por quê? Porque você não vai ter explicação. Vamos ao exemplo dessa pessoa que tem perdido constantemente. Teve uma perda, depois teve outra. E a pessoa até usava esses termos assim: dos meus 20 anos para cá, eu tenho sido só perdas. A minha vida parece que não tem mais sentido. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar para você. Você tem que viver dessa seguinte forma. Olha só, viva bem a sua vida. Mas não esqueça que as pessoas que você ama é a primeira consciência que nós temos que tomar. As pessoas que a gente ama, que estão ao nosso lado, um dia ou vamos perder elas, ou elas irão nos perder. É a primeira consciência que nós devemos tomar. Precisamos amar as pessoas, sim, é o mandamento de Deus, mas amar com consciência, entende? Ninguém é eterno. Eu perdi minha mãe, como doeu, e tem que doer mesmo. Se você perdeu sua mãe e você não sofreu ou não está sofrendo, significa que você está doente, ou que você não o amava. Eu perdi o meu filho. Meu Deus, como diz uma frase, quando o filho perde um pai, quando um filho perde uma mãe, ele se torna órfão. Mas quando a mãe ou o pai perde o filho, essa dor não tem nome. É uma dor sem explicação, porque é um pedaço dela que vai embora. Como é doloroso ter que enterrar um pedaço de você mesmo, não é verdade? Como é doloroso ter que sepultar alguém que saiu de dentro de você, que você carregou por 9 meses no seu ventre, que você cuidou, que você foi a primeira pessoa que pegou no colo e você tem que sepultar. Qual? Me dá o nome desta dor. Porque até agora eu não pude descobrir. Na minha concepção, esta dor não tem nome. Com isso eu quero dizer, nós precisamos amar as pessoas, mas amar com consciência. Elas são passageiras. Segundo ponto, ninguém está preparado para perder. Para com essa hipocrisia. Ah, eu estou preparado. Mentira. Porque a morte, porque a perda, porque a separação traz dor. É próprio dela, minha gente. Traz saudades, traz lembranças, principalmente quando você estava bem com esta pessoa. Então o que que nos resta? Minha filha, você que nos pede orientação. Como lidar com a sua história? Você está tendo muitas perdas seguidas. Primeiro eu quero te falar uma coisa. Não tem explicação. Não procure entender o porquê, porque você corre um grande risco de sofrer muito mais, de nunca encontrar uma resposta. Ou, será se alguém pode explicar porquê? Sabe interessante, Ana e ouvintes? Às vezes a gente vai ajudar a pessoa e a gente acaba atrapalhando ela. Me responde o que é que eu tenho de dizer para alguém que está passando por um processo de perda. Não vai adiantar nada dizer assim para ela: olha, a mulher se conforma. Desculpa, isso é infantilidade. Não vai adiantar dizer para a pessoa: olha a si mesmo. Naquele momento, minha gente, a pessoa não quer ouvir isso, pelo amor de Deus. Ela está tomada por uma dor. E que bom que você é humano. Ruim é quando a gente perde as pessoas próximas de nós e não sentimos mais nada. Significa que dentro de nós não resta mais nenhuma humanidade. Entende? Não é ruim quando você sofre porque você perdeu alguém que você amava. Ruim é quando você perde e nada sente mais. Quer dizer, você não é mais pessoa, você é um monstro. Você é uma coisa. Nós temos sentimentos. Quando a gente perde, minha filha, no seu caso, que você perdeu e está perdendo pessoas constantes, né? Tendo perdas, não é só morte, né? Foi a perda da mãe, foi aquela pessoa que não deu certo, foi somando as perdas. Não quer dizer que você é miserável, não quer dizer que você é amaldiçoada. Cuidado com essas coisas que chegam até o seu ouvido, que é não sei o que, não. É a vida. O nosso Padre Léo dizia isso sempre, que a vida ela é ingrata com a gente. E é verdade. E na vida nós tivemos momentos e momentos. Há tempos na nossa vida que são de conquistas, de vitórias, mas há tempos que são de perdas.
Não fala lá o livro do Eclesiastes 3? Há um tempo para cada coisa. Há um tempo de sorrir, outro de chorar, um tempo de ganhar e um tempo de perder. Você está trilhando agora um tempo de perdas. É claro e evidente que o nosso olhar e o seu olhar, ele é muito pequeno para compreender o para quê. Porque perante uma perda, meu ouvinte querido, perante uma perda, perante uma dor sem nome, não pergunte o porquê. Por que disso? Mas pergunte para que isso? Principalmente se você ama a Deus. A palavra diz, tudo ocorre para o bem dos que amam a Deus. Para que dessa perda? Para que dessa saudade tão grande? Para que dessa segunda perda? Para quê? Existe uma resposta quando nós perguntamos para quê. De repente para sermos melhores. De repente para tornarmos mais humanos. De repente para unir mais nossa família. Para sermos pessoas mais humanas. De repente para que você possa ter mais sensibilidade com a dor do outro. Porque só quando eu sofro eu terei mais caridade com aqueles que sofrem. Então, querer entender o porquê será um grande perigo. Você corre o grande risco de nunca ter a resposta. Por quê, por quê, por quê? Silencie os seus porquês. Outra coisa interessante é explicar uma coisa. Uma coisa é você aceitar. Outra coisa é compreender. Minha gente, compreender, não iremos compreender. Mas precisamos aceitar. Veja bem. Quando eu perco alguém que eu tanto amava, que eu gostava, sabe, que estava ao meu lado, e quando eu aceito que eu perdi, eu começo a tratar essa dor já. Eu aceitei que eu perdi. Não, eu perdi. Perceba que você já começa a curar essa dor. Você aceitou que você perdeu. Você começa a treinar em você que ela não está ao seu lado mais. Que aquelas roupas tem que tirar do guarda-roupa. Que aquilo que ela gostava tanto, sabe? Você aceita que você perdeu. Compreender é outra coisa. Muitas vezes a gente não vai compreender nunca. Mas o importante não é compreender. O mais importante é aceitar que você perdeu. É uma realidade. Com isso eu quero dizer, a gente precisa viver com realidade, não de ilusão. Viver de realidade, não viver de ilusão. Quando eu não aceito que eu perdi, eu corro risco de viver de ilusão. Alimentando em minha mente que ela está viva. Alimentando em minha mente que ela vai voltar. Dizendo, não, ela vai voltar. Não é verdade, ela não vai voltar, ela morreu. Ela não está mais aqui. Isso é aceitar. Precisamos aceitar sim as nossas perdas, minha gente. Elas aconteceram, é um fato. Aceitar, é preciso aceitar. Agora, compreender é bem mais difícil. Nesse processo que a gente perde, nesse momento de ficarmos perguntando por quê e para quê, qual o nosso conselho? O que devemos fazer? É olhar para Deus, sabe? Eu costumo dizer para as pessoas que eu converso, que elas estão passando por momentos de perdas, eu gosto de dizer assim para ela, olha, a perda é uma dor que somente Deus pode preencher. Não adianta procurar em pessoas humanas. As pessoas nos ajudam. Exemplo, um tratamento psicológico, como nos ajuda em um momento como este, né? Porque tem um profissional capacitado, tem um profissional preparado para nos ajudar. O psicólogo, ele vai nos ajudar. Este vídeo, por exemplo, é para te ajudar, mas ele não vai resolver o seu problema. Mas Deus, ele pode preencher. Porque a morte, porque a perda traz um vazio. E este vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus. Só Ele pode preencher o vazio que esta pessoa ou que estas pessoas causaram na sua vida. Então corre para Deus. Como eu dizia antes na outra reflexão, ao menos para chorar diante dEle, ou ao menos para não dizer nada, mas que Ele possa saber que você está diante dEle. É aí que você vai encontrar, talvez nunca a resposta, mas vai reencontrar o sentido de continuar a vida. Segundo ponto, para a gente poder concluir esse direcionamento. Talvez você já perdeu muitas pessoas na sua vida.
Mas lembra de uma coisa, ainda resta alguém que precisa de você. Talvez você não creia mais nisso, você não acredita nisso, mas começa a observar que apesar de todas as suas perdas, ainda restam pessoas ao seu redor, ao seu lado, que precisam de você. E é por elas que você precisa continuar vivendo. Eu gosto muito de falar isso para as mães que perdem os seus filhos. Eu reconheço, eu compreendo a sua dor. Mas lembra, tem outros filhos que ainda precisam de você. Troque o olhar. Tira o olhar dos seus porquês. Coloque em Deus. Resolva acreditar em Deus. Resolva em crer em Deus quando tudo diz que é para não crer mais. Resolva hoje a trocar o seu olhar. Quem sabe é a decisão que você precisa. É mudar o olhar do porquê para o olhar de Deus. Sabe, minha gente, isso é coragem. Exige de nós coragem isso. Mas entenda, é preciso fazer. É preciso ter essa coragem de trocar os olhares dos porquês, dos paraquês, muitas vezes, e olhar em Deus. E dizer assim, Deus, eu não entendo nada. Eu não sei para que de nada, mas eu estou aqui. Me levanta, Jesus. Me pega no colo. É isso que Deus quer de nós. Eu costumo dizer que quando nós vamos até Deus, no mínimo, Ele nos consola. É claro e evidente que Jesus vai trazer de volta a quem você perdeu. Mas Ele vai te consolar. E Ele vai te fazer enxergar a sua dor com outro olhar. Mesmo que você não tenha vontades, forças, mas se você vai para Deus, Ele vai te mostrar que você ainda resta em você. Ainda resta na sua vida motivos para você viver. De repente essa resposta, de repente você vai demorar a perceber isso. Mas persevera. Porque fugindo de Deus, se afastando dele, só piora o quadro. Então, minha ouvinte querida, não queira entender o porquê das suas perdas. Reorganize a sua vida. Mesmo com tantas perdas como você colocava, continua vivendo. Não quer dizer que vai ser para sempre assim de perdas. Lembra, é um tempo. E tudo passa. Tudo é passageiro. E concluindo, entenda uma coisa. O sofrimento não é desgraça. O sofrimento é aprendizado. Em Deus, sendo fiel a Ele, sendo firme nele, Ele vai te fazer compreender que este sofrimento que você passa hoje, ele tem um para quê. E no fundo, você precisar trilhar esse caminho de dor para chegar onde Ele quer que você chegue. O fato é, amemos as pessoas enquanto é tempo. Abracemos as pessoas enquanto elas existem. Porque a vida, ela é como um trem-bala. Ana Vilela canta para nós. Bom dia.